Boa noite, Angélica. Noite. Hoje sou eu mesmo, porque o Carlos foi Tá na trabalhar, aula. foi dar aula. Tá Aí vai ser eu certo, isso é só. muito bom. Mas tá bom. Tudo É, bem com vocês, né? a Letícia está aí, a Grace já vai chegar daqui a pouco, mas eu estava dizendo para ela se tem alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum assunto, aproveitar para colocar. Aí a Letícia até falou, não, hoje eu estou a fim de ouvir. Aí eu não sei se você tem alguma coisa, aproveitar a oportunidade para falar, para colocar. Isso, agora sim. Então, não é nem bem assim dúvida, mas eu lembro que o meu filho, ele agora está com 14 anos, o meu caçula. E ele estava com 8 anos. Aí um dia a gente andando e passando perto de uma praça, né? Aqui. Então, daí a gente passando perto de uma praça e ele virou para mim, na época eu era católica ainda. Aí ele virou para mim e falou assim, ele tinha 8 anos. Mãe, o que é Deus para você? Aí, como católica, para mim Deus era que nem a gente, né? Velhinho, barbudinho, aquela coisa toda. Aí eu fui e falei isso para ele. Falei, para mim Deus é que nem a gente, só que ele é bem velhinho, mas ele é uma pessoa muito assim, um ser muito poderoso, né? Por isso que ele criou o céu e a terra, aquela coisa que de católico. Aí ele falou para mim, mãe, você não sabe nada disso. Olha. Deus falou. Ele tinha 8 anos. Ele falou, Deus não é isso. Deus é tudo isso aqui. E começou a mostrar tudo que tinha na praça. Deus é o céu, Deus é a lua. Deus, mãe, é toda a natureza. Deus é toda a energia que tem nesse mundo. Falando assim. Daí eu falei, mas da onde que você tirou isso? Quem falou isso para você? O Spinoza, ou ele é a reencarnação do Spinoza. É o Deus do Aí eu falei Spinoza. assim, daí ele falou assim para mim, mãe, ele fechou os olhinhos, sabe? Pôs a mãozinha assim, falou, mãe, ninguém falou nada para mim, eu sei disso. Eu falei, então tá bom, e aquilo lá, eu na época era católica, né? Mas daí passou, aí foi quando, logo assim, acho que 1 mês ou 2 meses, eu comecei já a ir para frequentar o centro espírita. E mesmo assim, ainda não conseguia entender, né? Porque eu estava bem no comecinho. E daí, hoje em dia, eu começo a perceber, assim, né? Que vocês, assim, que têm mais conhecimento, que a gente sempre fala, né? É uma criança com um espírito mais avançado, né? Um espírito velho, né? Daí eu fiquei pensando nisso. Seria isso mesmo? Para ele ter essa... Porque ele tem muita coisa, assim, de... Ele, se ele vê alguém com algum problema, e a pessoa, até assim a gente mesmo, já aconteceu comigo, ele vê que a gente está, que agora, hoje em dia, eu posso dizer que não é nem nervosa, mas é desequilibrada, né? Que a gente acaba perdendo o equilíbrio das coisas. Vamos guardar, Letícia, a Angélica, que deu um probleminha na transmissão dela, ela desligou e vai entrar novamente, para a gente continuar com o assunto que ela estava colocando. É interessante. Você está ouvindo aí, Letícia? Eu estou, sim, ok. Tá certo. Vamos aguardar só um minuto aqui. Eu estou aguardando a Angélica, que parou no meio da praça. Da história. Estava na praça, né? Esses primeiros 30 minutos as pessoas perdem uma oportunidade de poder trazer dúvidas, contar uma história, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Aí, Angélica. Deu certo? Estou te ouvindo. Vamos lá, vamos ver se não congela de novo aí, mas está tudo bem. Nós ouvimos até a hora que você ia falar que o seu filho, né, tem essas coisas e tal. Então, e daí quando ele vê alguém, assim, tá meio desequilibrado, ele tem tanta calma para conversar e chegar e conversa, mas parece que ele já é um adulto conversando, né? Assim, comparando, né? Tem muitos adultos que parecem criança, né? Mas ele fala umas coisas tão bonitas. Boa noite, Letícia, tudo bem? Oi, querida, tudo bem? E vocês?
Graças a Deus, tudo bem. Cheguei atrasadinho um pouco, né? Vou Perdi a hora hoje. A Angélica teve problema de transmissão mesmo. Eu sei que ela estava com problema numa máquina deles lá, que o menino entrava por uma máquina e depois entrava por outra. Bom, a gente estava conversando, né, Letícia? A gente estava falando um pouquinho que o nosso assunto é civilização, é leis morais, né? A parte de civilização. E hoje a gente vai ter uma apresentação da Grace sobre uma civilização antiga. Nós falamos um pouco sobre o Egito, né? Falamos sobre as características de uma civilização. E na aula, quando for começar a aula, daqui a 7 minutos, eu vou rever muito rapidamente o que a gente falou, os pontos, e vou deixar os slides na tela pelo menos 5 segundos, para que as pessoas que vão ver a aula depois gravada, se quiserem parar o slide e ler, né? Apesar que as pessoas também recebem o PowerPoint, então pode ler lá, mas também pode ler na gravação. E aí, logo depois, a Grace vai entrar falando da civilização tolteca. E hoje a gente continua com a lei de amor ao próximo, né, que é toda a parte do livro 3 que está relacionada ao amor ao próximo. E vamos começar a entrar em lei de igualdade, lei de liberdade. Talvez na semana que vem ou na outra a gente entra no Evangelho para fechar com o Livro dos Espíritos. E aí depois, finalmente, a gente vai entrar no amor a si, né, que são as leis de destruição, transformação, reprodução, tudo isso. Então, assim, a gente está cumprindo aqui uma parte nesse primeiro semestre, emendando um pouquinho com o segundo, bem dentro do cronograma, então a gente está tranquilo, tá? Não tem necessidade de correr, porque o assunto mais detalhado, que vai puxar um pouco mais para a nossa compreensão, que vai falar da mente humana, todos esses aspectos, ele fica nos últimos 3 meses, normalmente. Então, nós estamos falando de novembro, outubro e setembro, exatamente o ponto que nós vamos precisar gastar uma energia boa. Então, está tudo dentro dos conformes, vamos dizer assim. Você quer colocar alguma coisa para a Letícia? Falar alguma coisa? A gente pode bater papo, né, Letícia? Porque não tem ninguém aí, né? Não, ela é alguém. Não tem ninguém assim com dúvidas. Você já esclareceu suas dúvidas? Não, ela falou que hoje ela só queria ouvir. Sim, né? Então não apareceu nenhuma dúvida. De ouvinte. Quer dizer, dúvidas apareceram tantas, né? Mas a gente ficar sempre repetindo, fica um pouco com vergonha, né? Mas vou insistir que o que quando Jesus falou, aí está tudo, inclusive os falsos profetas, inclusive todos os profetas, e depois mais para frente ele fala dos falsos profetas. Então, o que ele diz? O que ele queria dizer? Porque tudo é dito e depois vem o significado, né? Lembra que ele falou amar a Deus sobre todas as coisas, aí está, inclusive, não é bem assim, né? Tá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí está toda a lei e os profetas. O que ele quer dizer? E os profetas. O que quer dizer isso? Toda a lei. Toda a lei, porque a lei é uma só. É uma lei só, lei de amor. Todas as outras leis que tem no universo estão debaixo da lei de amor. Então, é uma lei de amor. Sem essa lei, sem seguir esse amor, ninguém vai ficando pelo caminho. E os profetas? Os profetas significam todos aqueles que ensinaram no tempo. E que tempo? Em todos os tempos. Em todos os tempos. Velho mandamento, antes disso, em todos os tempos e todos os tempos que virão. Ou seja, é toda a lei para qualquer tempo, em qualquer época. Essa lei não vai mudar, né? Então, qualquer profeta que falou, que fala, que vai falar, nunca vai poder sair dessa lei porque não tem como. Basicamente é isso. E o que eu falo para vocês é que tudo que a gente fala aqui quando a gente começa a estudar a lei e o evangelho é sobre amor. Esse é o tom, né? E a gente vai ver, quando a gente terminar a lei e entrar no capítulo 12, ser de perfeita a perfeição moral, nós vamos puxar o homem de bem, o homem, o bom espírita,
o homem no mundo, e todo o processo mental, todo o processo emocional, evolução, discernimento, tudo isso, nós vamos ver que tudo que a gente aprende tem um propósito único. É dar a gente capacidade para a gente aprender a amar. Porque está tudo debaixo da lei, de amar. Porque se a gente não amar, vamos ver. Vamos ver aqui se agora a Angélica escuta. Chegou aí, Angélica. É. Cheguei, agora Oh! Seja bem-vinda. Tá ótimo. Agora o som está muito bom, Angélica. O som tá bom? Tá bom, o som tá bom. Então, beleza. E ótimo. Mas a gente estava falando aqui enquanto você fugiu, né? E agora você apareceu. Fugi. A gente começou a falar um pouquinho com a Letícia sobre um assunto que ela puxou, que é o que quando Jesus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo, toda a lei e os profetas estão contidos aí. Então nós estávamos falando um pouquinho sobre isso. Só que é assim, a gente já está entrando na hora, então a gente vai dar uma paradinha aqui de 2 minutos para a gente fazer aquele corte que a gente tem que fazer, para a gente começar a aula daqui a 5 minutinhos. Mas se quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Você estava falando de um assunto, acho que você não chegou no final dele, mas eu entendi. Né? Eu brinquei até falando, seu filho pode ser a reencarnação do grande filósofo, né? Que ele realmente tem essa visão, e Deus é a própria natureza. Existe uma diferença em a gente falar que Deus está em tudo. Deus está em tudo, a gente pode falar no sentido que ele criou tudo e tudo pertence, e tudo ele está envolvido. Então ele está em nós, está em todo mundo. Mas isso não é Deus. A diferença do filósofo que disse que ele é tudo, ele disse ele é a natureza. Então Deus é isso. E aí a gente aprende que o Criador e a criatura são coisas diferentes, apesar do Criador estar sempre presente na criatura. Então, por exemplo, você pega um pintor, então você vai ver lá a obra Mona Lisa. Aquela Mona Lisa ali, você vai falar, olha, o Leonardo está aqui, é a representação do Leonardo, mas não é o Leonardo, é uma criação dele. Então, assim também, a visão que muitas religiões, e que o Espiritismo, e que eu também concordo plenamente, que Deus está em tudo, mas ele não é tudo, ele é Deus, ele é o que criou. Então ele não pode criar ele mesmo, no sentido de que ele criou o universo, criou as leis, saiu dele, pronto, ele não é ele mais, mas ele está lá, porque ele criou. Então ele criou, ele coordena, ele comanda, e ele participa de tudo isso, mas de uma forma diferente, né? De uma forma diferente, não, ele não está ali, né? Inclusive hoje, acho que dá tempo de falar aqui, eu vi uma palestra que eu fiquei muito satisfeito, uma palestra que fala uma coisa que nós falamos aqui em algumas aulas passadas, vocês vão lembrar, que nós colocamos assim, né? Vocês vão lembrar disso, do livre-arbítrio. Então nós falamos assim, olha, quando uma pessoa nasce e ela suicida depois de um tempo, sei lá, ela faz um monte de besteira e suicida. Deus sabia que ela ia suicidar? Aí eu respondi para vocês, sim. Aí ficou aquela situação assim, mas se ele sabia, né? Mas como que é, como que não é, como que é? Por que ele sabia? Porque ele sabe tudo, porque ele sabe o futuro. É exatamente isso, mas é que a gente tem que entender pela lógica da nossa cabeça. Então, hoje eu fiquei satisfeito de ver a explicação mais lógica que corroborou com o que nós conversamos e discutimos aqui. Então, ele estava falando assim, inclusive era o Jorge Alahá, que eu admiro muito. Ele falou assim, olha, se você nasce, você tem seu protetor espiritual que tem um nível evolutivo maior que o seu. Seu protetor espiritual, ele vai torcer para você acertar. E ele sabe das suas condições, das probabilidades. Ele pode até achar que tem uma probabilidade de você não conseguir, mas ele aposta que você vai conseguir. E ele analisa as possibilidades. Mas quando ele analisa as possibilidades, ele conhece algumas regras ou algumas atenuantes e agravantes que tem no processo. Um nível espiritual acima dele conhece um pouco mais, e assim sucessivamente. Quando você chega em Deus, ele conhece todas.
todas as possibilidades ele conhece. Então, como ele conhece todas, ele é absoluto, ele diz, não, aqui vai e aqui não vai. Agora não vai, agora vai. Então, assim, mesmo que o ser tenha o livre-arbítrio de se esforçar, mas mesmo que ele falhe, ele não falha tudo, ele aprende alguma coisa. Isso que é importante, né? Mas isso, pode ir. Eu estava falando que viu alguma coisa na palestra, aquela palestra que sugeriram para que vocês vissem, do Jorge Larrat também, que ele vem falando desde lá de povos, de grandes nomes orientais que vieram falando, deram suas mensagens, e bate tudo com o que Jesus falou, e bate tudo com o que o Espiritismo fala, né? Agora eu acabo de ouvir também uma palestra do Raul Teixeira, que ele coloca uma coisa muito interessante, ele falando que o Zaratustra, o Gandhi, não, o Krishna, o Buda e vários outros nomes, vários outros nomes antigos que passaram trazendo mensagens que eram estafetas de Jesus. Estafeta. Sabe o que é estafeta? Eu já fui estafeta. Estafeta é office boy. Um office boy, um mensageiro, né? Mensageiro. Que o grande mestre Jesus, porque que bate com tudo, com a lei maior de Jesus, né? Então, que eles são, vieram mesmo, né? Como se fossem ali funcionários de Jesus, já preparando, já falando, preparando para Jesus vir e fechar o círculo, né, gente? Fala que o grande mestre mesmo é Jesus, né? Então, é uma palestra que eu também vou sugerir para vocês assistirem, que tem tudo a ver com o assunto que nós vamos falar hoje, aí que ele detalha muito mais ricamente, né? E muito interessante. A gente vê que as coisas que são imutáveis, que são atemporais, não mudam, né? Você pega lá de trás, muito antes de Jesus ter vindo, e hoje, pega quando Jesus veio, e pega hoje, e está tudo atual, super atual. Gente, é o seguinte, então a gente parou aqui os 30 minutos que a gente fez, vamos esperar uns minutinhos para chegar mais alguém, para a gente iniciar. Bom, a gente vai começar, a gente já está aqui 8h04, né? A gente agora esperou uns minutos. Boa noite. Boa noite para todos. E vamos fazer a nossa prece. Queremos convidar alguém para fazer essa prece para nós hoje. Por favor, fiquem à vontade aí, sem ficar afoitos. Quem vai fazer a prece para a gente? Eu acho que eu já sei, quem está sorrindo mais. Eu ia falar, se quiser eu faço. Pode fazer, por favor. Posso? E aí o Nicolete faz vai fazer o final. Pronto. Eu vou fazer a prece, na verdade, eu vou ler uma prece do Emmanuel por Chico Xavier, pode ser? Pode ser. Tá, então vamos lá. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoa-nos com a tua paz, agora e sempre. Assim seja. Que bonita, Angélica. Obrigado, Angélica. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Achei bonita a oração. Bonita, muito bonita. É Preces e Orações Espíritas. Que linda mesmo. Eu achei na internet. Gente, Cecília chegou aí. Boa noite. Bom, boa noite para todos, né? A gente já começou. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai fazer a apresentação. A Grace vai trazer para a gente aqui sobre a civilização tolteca. Antes disso, eu só quero falar alguma coisinha muito rápida. Deixa eu abrir aqui o compartilhamento. Então, hoje é dia 7, né? Aula 25. Eu queria só passar essas planilhas aqui, porque eu mando isso no PowerPoint, mas as pessoas que estão online
se a gente passa aqui, isso fica na gravação, ela consegue depois dar um print na tela, ou ela consegue mesmo parar a gravação e ler com calma, né? Então a gente falou um pouco de civilização e disse que não íamos discutir muito o Egito, porque a Grace ia trazer o Tolteca. Roma vai ficar para o ano que vem, a gente usa um de cada vez. Então já usamos o Egito, já usamos uma vez o Tolteca, mas tem muito tempo, vamos usar o Tolteca. No ano que vem a gente pega outro e depois pega outro. Então, no caso do Egito, a gente falou na semana passada as coisas mais que aparecem mais assim na nossa visão quando fala de Egito. A primeira coisa que aparece são pirâmides, faraós, Moisés e os escravos, né? Mas ele é muito mais do que isso. Então, ele é o berço da civilização, onde viveu Hermes Trismegisto, nós já falamos disso, já falamos desses grandes sábios que viveram lá, o Ptahotep, o Amenemope, Ana e outros mais. Os grandes filósofos da Grécia beberam no Egito, foram para lá, como Pitágoras, Platão e outros mais. Eles tiveram 5.000 anos de civilização, e a gente já explicou civilização na aula anterior. Aí aqui vai falar um pouco da moral no Egito, e nós não vamos ler, aqui já dá para a pessoa pegar e dar um print, ou dar uma parada na tela para a pessoa ler, se quiser ler, né, que nós já falamos disso. Aqui vai falando da sabedoria do vizir, que é o Ptahotep. O vizir era o segundo homem depois do faraó, e naquela época o faraó era considerado um semideus, né? Aquele que sabia realmente fazer aquela sociedade se transformar numa civilização. A família, vai falar da família, como era o costume da família, como era tratado o filho, como era o processo de fraternidade e solidariedade familiar. Vai falar da solidariedade com os outros, que as pessoas tinham que dividir as coisas, que tinham que ser caridosos. Vai falar também da moral pública, né, o processo de trabalho, como era a questão moral nos tratamentos com as coisas públicas, né? Vai falar do trabalho, o que era o trabalho para eles, né? Era como se fosse um sacerdócio, era um amor envolvido muito grande no trabalho. Vai falar que eles tinham um processo muito grande de busca da verdade, então eles queriam realmente saber as verdades. Da religião, a religião era uma coisa do dia a dia, do cotidiano, não era algo como uma representação ou como algo, você tinha um dia específico, não, ela fazia parte do dia a dia. E a política, como era a política no Egito, que era uma verdadeira política, não é uma política de discussão partidária, como nós falamos na aula sobre política. A política é algo onde o ser maior, que era o faraó, ou o político maior, vamos dizer assim, o que dirigia, ele se preocupava com todos e buscava atender a todos de forma equânime, né, na medida da capacidade de cada um. E aqui vai falar um pouco sobre isso. E a gente chega aqui na nossa aula de hoje, e aí eu vou passar a bola para a Grace, que ela vai falar para a gente sobre uma outra civilização com um outro enfoque, né? Mas que é muito interessante. Ela vai falar dos toltecas. Agora melhorou. Melhor. Bem, gente, o que nós vamos falar hoje, que é um assunto muito interessante, que é a diferença que existe sobre uma civilização e a sociedade. Nós vivemos em sociedade, então não precisa nem abordar o que é uma sociedade, porque nós sabemos, né? Nós vivenciamos, né? E a diferença que existe entre civilização, tivemos no passado, né? São civilizações perdidas, ela citou algumas, né? Aí já, né? E vamos trazer hoje uma que é muito interessante, que são a civilização dos toltecas. Porque eu penso que os toltecas, eles têm um resumo bem compacto de acordos que eles tinham na civilização deles, que cabem muito para nós, né? Serve muito como guia, como direcionamento. Então, falando só um pouquinho dos toltecas, né? Que depois até eu vou encaminhar para vocês uma palestra do Raul Teixeira. Eu acho o Raul Teixeira muito enfático, ele faz muito, falo dele muito assim, rompante, né? Mas ele faz uma colocação dos toltecas bem
dentro do espiritismo. Então, é interessante que eu vou passar, encaminhar o link para que vocês assistam depois, que é muito boa, 1 hora e pouca a palestra, não daria para falar tudo agora, né? E nem conseguiria falar como ele fala. Mas o que eu achei legal que ele faz essa ligação entre os toltecas e o espiritismo. Muito interessante. Bem, gente, os toltecas é um povo que viveu na América Central, no México, né? E que eram povos muito assim, uma civilização, eles eram artistas, eles eram filósofos, eles eram pessoas tido como pessoas muito sábias e muito sérias na convivência, na vivência deles, né? Então, e os toltecas, assim, eles então, com esse perfil que eles tinham, eles eram um exemplo de civilização. Então, o que a diferença, assim, que é gritante entre uma civilização e uma sociedade, é que a civilização todos estão imbuídos no mesmo propósito de melhora, de uma elevação espiritual, uma elevação intelectual. Então, no geral, todos têm parâmetros para uma boa convivência, né? Então, e isso era tido como assim o padrão de vida. Então, uma sociedade, uma civilização se destaca, sobretudo, nesses quesitos. Diferentemente de uma sociedade que nós vemos que existe muito oposto, né? Muita divergência, muitas, assim como podemos dizer assim, até diferenças no sentido até econômico, de educacional, então são tantas diferenças na sociedade, e na civilização, não, todos já eram tidos, né? Desde a educação dos pais, tudo já iam levando os seus filhos conceitos bem sedimentados, e todos seguiam as ideias, né? Então, como que os toltecas também, assim como vários outros, né, outras civilizações, desapareceram no tempo, não se sabe como, a data precisa, né? Mas nos anos 70, um descendente desses toltecas, é um senhor, que ele é um cirurgião que mora nos Estados Unidos, Dom Miguel, Ruiz Miguel, ele achou vários documentos, né, dessa civilização, dos antepassados dele. E ele escreveu um livrinho, um livro bem fininho, que chama Os 4 Acordos dos Toltecas. Se alguém tiver interesse, digitar no Google, acha esse livro, vale a pena lê-lo na íntegra, é um livrinho bem fininho, né? E então hoje eu trouxe para vocês um resumo bem compacto desses acordos, porque eu penso que eles são precisos. Na minha vida teve um impacto muito importante. Eu passei, depois que eu conheci esses 4 acordos, eu comecei a repensar várias coisas no meu modo de ser, e penso que para todos nós vai ser muito útil. Então, eu vou colocar aí na tela, tem lá os 4 acordos dos toltecas, né? Bem, gente, o histórico aí que eu falei já brevemente, né? Vou também só pegar alguma palavrazinha aqui nesse breve histórico, mas que fica aí para vocês lerem depois com calma, né? Então, está falando lá que os toltecas foram um povo pré-columbiano, mesoamericanos, né? Que dominaram grande parte do México Central, entre os séculos X e XII. E o que significa tolteca? Artista, em português. Assim, para a tradição tolteca, a tela para a nossa própria arte é a própria vida. Então, os toltecas, eles eram verdadeiros artistas. Eles prezavam muito o belo, né? E, continuando lá, os toltecas foram homens e mulheres sábios que viveram há séculos na região centro-sul do México, e Dom Miguel Ruiz, ele é um cirurgião médico, que ele é aposentado, descendente desses antigos toltecas, encontrou manuscrito, né? E
ele decidiu fazer um livrinho. Então, ele diz lá, os caminhos do Tolteca, segundo ele, é a busca incessante de uma relação harmoniosa e de reciprocidade com tudo aquilo que nos rodeia. Assim, a sabedoria tolteca nos conduz a um desaprender saudável dos antigos hábitos que nos levam a criar dramas e a viver uma vida repleta de sofrimentos. Então, vamos lá, vamos conhecer esses caminhos aí dos toltecas, né? Bom, o objetivo de apresentar os 4 acordos de toltecas. São 4 acordos que eles prezavam, que eles falavam que todos, se nós conseguirmos ter esses 4 compromissos, esses acordos, fizermos esse acordo conosco mesmo, isso aí é algo da gente para gente com a gente mesmo. Que a nossa vida teria uma nova ótica, uma nova visão, novos conceitos de vida, nós vamos viver muito melhor. E os 4 compromissos são esses, 4 compromissos ou acordo. Seja impecável com a sua palavra, nós vamos falar de cada um. Não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões precipitadas e sempre dê o melhor de si. Vamos lá, então. Agora vamos falar de cada um. O que significa esse primeiro? Eu gostei muito disso que ele fala. Seja impecável com a sua palavra. É o compromisso mais importante. É através da palavra que expressamos nosso poder criativo, que seja através da fala ou do pensamento. É o mais poderoso instrumento que possuímos e tanto pode ser usado para nos libertar ou para nos escravizar. O primeiro passo é ter consciência do poder da palavra. Bem, gente, o que é ser impecável na palavra? O que ele quis dizer? Traduzindo, nós devemos ser sempre, ter a palavra, nós sermos assertivos em tudo que nós falarmos. Se nós falarmos alguma coisa, nós devemos cumprir com aquilo, honrar a nossa palavra. E ter sempre uma palavra no nosso modo de falar, que nós sejamos mais gentis, sejamos corteses, sejamos educados na nossa fala. Hoje em dia é muito comum ver as pessoas com um palavreado tão chulo. Tem pessoas que de cada 10 palavras que falam, 7 ao menos são palavrões, são palavras mais chulas, né? Ou então a pessoa vai falando assim, impensadamente, e é uma coisa que nos chama a atenção nos compromissos dos tolteca, quando nós passamos a ser impecável com a nossa palavra. Aliás, também o Emmanuel, uma vez eu li dele, que ele falava também que nós devemos ter, além de ser essa questão da palavra, sermos gentis na palavra, nós devemos ter até elegância de pensamentos. Então, quando nós pensarmos para falar, que nós tenhamos essa elegância, que sejamos mais gentis, né? Então, nós precisamos aprender a falar. E esse ser impecável com a palavra não quer dizer que nós vamos sempre ter que concordar com tudo, até para discordar de algo que nós venhamos a não concordar. Vamos por um exemplo. Temos um chefe num departamento, numa empresa, e um funcionário faz lá um trabalho que não foi adequado. Ao invés desse chefe chegar e falar, olha, você é um péssimo funcionário, não faz nada certo, tudo, mas ele precisa dar o recado, que ele não está satisfeito com aquilo. Então, o que seria o impecável na palavra? Ele falar a mesma coisa, manifestar essa insatisfação, mas de uma forma mais positiva. E o que seria isso? Falar, olha, esse é o melhor que você pode fazer, eu tenho certeza que você pode fazer melhor. Então, isso daria oportunidade para essa pessoa observar que ele aquilo que ele fez não está certo, não está adequado, né? E se corrigir. É diferente, foi uma forma positiva de ser com a sua palavra, de discordar, de
de corrigir aquela pessoa sem ser indelicado, sem jogar a pessoa para baixo, sem humilhar a pessoa. Então, esse ser impecável com a palavra, quando nós passamos a pensar nisso, nós vamos aprender em tudo na nossa vida. Antes de falar, nós pensarmos, e sempre que nós falarmos, que nossa fala não seja algo que vá jogar para baixo, que vá ofender, que vá desmerecer a pessoa. Mesmo na hora que precisarmos fazer uma correção com nossos filhos, seja em casa, com o marido, ou com qualquer outra pessoa, que nossa palavra seja sempre uma palavra que não vá ofender, que possa mostrar até quando se fizer necessário a necessidade de correção de algo que se tenha feito em desacordo, mas com elegância, com delicadeza, com amor, né? Então, essa é o primeiro compromisso, que nós sejamos impecáveis. Quer dizer, a palavra impecável já diz, não pecarmos, né, em relação àquilo que nós falarmos, né? E que também que nós cumpramos com a nossa palavra. Se assumimos um compromisso, se falamos algo, vamos cumprir, né? O segundo acordo, gente, dos toltecas, ele fala, não leve nada para o lado pessoal. O que quer que aconteça com você, não tome para o lado pessoal. Ele dá um exemplozinho aqui. Ó. Se alguém o vê na rua e diz, você é um estúpido, sem conhecê-lo, às vezes acontece, às vezes até em trânsito, né? A pessoa vai, te xinga, né? Dona Maria, né? Com as mulheres, pessoa com nada contra o nome Dona Maria, não, mas assim, falando um tom pejorativo, ou xinga, você é um estúpido, você é um infeliz, sei lá, quando a pessoa te ofende e nem te conhece. Então, via de regra, essa pessoa não está falando da gente. Ele está falando de si próprio, ele se espelha, né? Porque quando a pessoa coloca externa algo negativo, Jesus já falava, né? Da boca sai aquilo que está cheio do seu coração. Tem tudo a ver até, né? Se você é impecável, se você está de acordo com as leis de Jesus, você vai ter palavras boas. Se no teu coração é bom, você vai ter palavras boas, né? Independente do que for você precisa falar, né? Então, aí ele nos alerta. Quando alguém nos ofender numa forma verbal ou de qualquer outra forma, para que a gente nunca leve isso para o lado pessoal. Que, via de regra, essa pessoa ou ela não está no seu melhor momento, ou está fazendo essa projeção, né? A pessoa está tão mal que vê o mundo, todo mundo errado, né? Acha que todo mundo é daquela forma, né? E ele fala, se você leva tudo para o lado pessoal, quando concordo com que é como se quando alguém fala, você é um estúpido, você é um infeliz, e você concorda, se você entrar naquela contenda, é como você estivesse concordando que com aquilo que a pessoa falou, né? Mas se você não leva aquilo para o lado pessoal, né? Ele diz, ó, o veneno passa através de você e o prende no pesadelo do inferno. Quando você concorda com isso, se a pessoa te ofende e você toma para um lado pessoal, aí você está absorvendo aquilo. Você vai pensar, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou essa pessoa horrível aí que o outro está falando? Então, é esse segundo compromisso que nós devemos aprender é não levar tudo para o lado pessoal. A gente levar a vida de uma forma mais leve, né? De uma forma assim, mais tranquila. Porque, geralmente, quando alguém tenta nos atacar de alguma forma, é porque a pessoa não está no seu estado melhor, né? Que ninguém que esteja bem, tranquilo, harmonizado, ele vai ofender, vai ser indelicado ou de alguma forma, né, querer atacar a outra, né?
Então, é uma outra coisa que nós devemos observar. Não levar nada para o lado pessoal. Se alguém falou alguma coisa que não cabe para mim, eu não sou isso que a pessoa está falando, então deixa para lá. Não aceite, não tome para você essa ofensa, né? Seja o que for. Né? O outro compromisso que ele fala, não tire conclusões precipitadas. Eu aprendi muito com esse aqui, porque eu já pequei muito na minha vida por tirar conclusões precipitadas. Então, ele fala lá, temos a tendência para tirar conclusões sobre tudo, presumir. A gente sempre imagina o que o outro está pensando, ou imagina o que poderia ser, né? E aí ele fala, o problema com as conclusões é que acreditamos que são verdadeiras, poderíamos jurar até que elas são reais. Quando a gente acredita que uma coisa é verdadeira, a gente pode até jurar ali que aquilo é real, né? Se tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo, ou estão pensando, levamos para o lado pessoal. Então, os culpamos e reagimos, enviando venenos emocionais com nossas palavras. Gente, quer ver uma coisa? É interessante assim não tirar conclusões precipitadas. Se vocês me permitem, vou falar até um breve exemplo pessoal. Eu, por muito tempo na minha vida, eu virava para ele e falava assim, eu aposto que você está pensando isso em algum assunto, né? Então, assim, eu jurava até que ele estava pensando. Então, olha, eu tirava conclusões precipitadas, né, daquela situação, a ponto até de jurar, eu tenho certeza que você está pensando nisso. Então, isso aí, no caso, quando nós... O que significa isso? Não tirar conclusões precipitadas. Quando nós partimos para esse modo de ser, de achar, de pensar que o outro está pensando, ou que o outro fez alguma coisa, então você está tirando conclusões precipitadas. Qual seria a melhor opção? Se eu tenho dúvida, se eu não tenho certeza, eu não sei exatamente o que está se passando, a melhor coisa que tem é a gente perguntar. A gente perguntar, o que está acontecendo? Por exemplo, você chega um dia, vamos imaginar, chego lá no centro espírita, a gente conversa, passo perto de um com a cara feia, a cara meio séria, tudo nem fala, eu falo assim, nossa, ela está com raiva de mim, o que será que aconteceu? A gente fica remoendo aquilo ali. O que seria mais fácil? Oi, fulano, tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Né? A gente perguntar, né? Que de repente a pessoa vai, olha, hoje eu não estou passando bem, eu tive um problema, né? Isso em tudo, no nosso trabalho, na nossa casa. Antes da gente tirar conclusões precipitadas de que o outro possa estar pensando, ou ficar maquinando ali, achar que alguém está tramando alguma coisa contra você, nós devemos... é muito simples isso. Isso nós iríamos melhorar enesimamente a nossa vida, a nossa relação, se simplesmente nós nos dispuséssemos, em caso de dúvida, de vez a gente ficar imaginando o que possa vir a acontecer, ou o que aconteceu, ou o que o outro está pensando, ou é simplesmente a gente esclarecer. A gente acaba com aquela dúvida, né? E se por acaso for realmente alguma coisa, se a pessoa tem alguma coisa contra você, alguma coisa, você tem a oportunidade de reparar, e se não tem nada a ver com você, a questão, pronto, você fica tranquilo, você não vai ficar ali remoendo, martirizando, né? Então, gente, parte desse não tirar conclusões precipitadas é muito pertinente para que nós possamos ter mais equilíbrio, que nós possamos ser melhores, não entrar nessa paranoia de que tudo que alguém está complô contra nós, que está pensando, e com isso a gente já vai aí melhorando essa fala,
vai procurando, né, corrigir as nossas dificuldades, né, na vida, no dia a dia, né? E o quarto compromisso, você vê que são coisas básicas, né? E que se nós realmente tentarmos levar a sério, se nós pararmos para pensar nisso, a nossa vida começa a melhorar. A gente começa a viver de uma forma mais tranquila, até nos nossos relacionamentos, até nessa palestra que eu assisti, ele fala um exemplo muito interessante. Por que muitas vezes no relacionamento não dá certo? É porque o casal se conhece, aquele romantismo todo, mas às vezes esquece de chegar um para o outro, já que está tentando ir para um compromisso mais sério, que olhe para o outro, não de uma forma virtual, de uma forma romântica, mas que fale, olha, eu gosto disso, 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 você gosta disso? Ou então que fale, não gosto disso, 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 que aí assim a pessoa tem a oportunidade de decidir, não, é isso que eu quero conviver com você dessa forma que você é, ou não. Então, assim, se nós tivermos esta linha de comportamento, falar impecável, né? Não tirar conclusões precipitadas. E, qual que é a segunda aqui que eu falei? Vou voltar aqui para eu... Olha, se nós tivermos isso, ó, seja impecável com a sua palavra. Se nós não levarmos tudo para o lado pessoal, tudo achar que é contra nós, que alguém está armando alguma coisa, se nós começarmos a ter essa percepção, que nós não somos o centro do mundo, que tudo é com você, né? E se nós não tirarmos conclusões precipitadas, olha quanto peso que nós já tiramos das nossas relações. Se nós aprendermos a todas as vezes que tivermos dúvida, nós tivermos chegar perto da pessoa e falar, o que está acontecendo? E se você errou de fato, você conserta, ou se não, tudo bem, está tranquilo, não tem nada a ver com você, você não carrega toda aquela emoção de ficar imaginando, né, que possam estar pensando de você, né? Então, nossa vida já melhoraria muito. E o último dos compromissos, né, que ele fala, que é sempre dê o melhor de si. O quarto compromisso, ele se refere à ação dos outros três. O que é sempre dar o melhor de si. Sob qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível. Nem mais, nem menos. Não adianta você querer fazer mais do que você consegue, né? Se comparar com outras pessoas e tentar, sabe, se esfarelar ou se sobrecarregar, né? E não vai conseguir, né? Porque todos nós temos limite. Vamos falar daqui a pouco da lei do trabalho, né? E logo na sequência na lei do descanso, né? Então, tem tudo a ver com isso, de nós fazermos o melhor possível, né? Então, nós temos também que ter em mente o seguinte, que nem sempre o nosso melhor é o melhor do outro. E nem sempre, muitas vezes, o nosso melhor depende do momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer exercício, de repente ela tem mais energia para fazer exercício de manhã. Se ela fizer de manhã, ela vai ter uma performance muito melhor do que se fizer à tarde ou à noite. Então, mas não importa, se ela fizer de manhã, vai ter uma performance. Se for fazer à tarde ou à noite, mesmo que não tenha a mesma performance que ela teria de manhã, mas ali ela vai fazer o melhor que possível. Eu sempre tive como direcionamento na minha vida o seguinte, tudo que eu me disponho a fazer, até eu sempre direcionei meus filhos a fazer isso, ensinei isso a meus filhos, que tudo que você for fazer, você tem uma X para fazer, faça X mais um, faça um pouquinho a mais no seu trabalho, em qualquer circunstância. Por quê?
primeiro, você vai estar cumprindo com a sua obrigação. Se você assumir um compromisso de ter que fazer algo, que você faça o melhor. E faça um pouquinho a mais. E, em primeiro lugar, você cumpriu com a sua obrigação, e esse pouco a mais é simplesmente ingratidão à vida, à oportunidade, né? E quando você faz o seu melhor, não tem que se reclamar. Você não tem que se cobrar. E não adianta, o meu melhor é o que eu posso fazer. Então, nós não podemos ter também, assim, ficar nos comparando. Talvez o melhor de vocês seja muito além do que é o meu melhor. Mas o importante é isso, nós fazermos o nosso melhor, ter boa vontade. E esse é por que ele engloba todos, porque quando você faz o melhor, você vai cumprir todos os outros passos. Você vai falar impecavelmente, vai ser mais gentil, vai ser mais educado, você não vai tomar tudo para você como pessoal, achar que tudo está conspirando contra você. Você não vai tirar conclusões precipitadas, não vai ter julgamentos precipitados, né? E, enfim, quando nós procuramos fazer o nosso melhor, certamente nós estaremos colaborando para um mundo melhor, para a nossa evolução espiritual, moral, intelectual, em todos os aspectos. Então, gente, esse pequeno resumo dá uma ideia do que vem a ser uma civilização, ainda numa sociedade que nós vivemos, infelizmente, ainda nós não percebemos esses 4 passos simples, ainda bem sedimentados, né? Mas que comece por nós. Que comece por nós esse interesse, essa boa vontade, já se aceitou, essa boa vontade de sermos melhores, de ter como parâmetro os toltecas, esse povo, né? Esse povo que eram povos sábios que tinham todo o povo deles seguiam todos tinham os mesmos objetivos, e se nós formos colocando na nossa vida, os primeiros beneficiados seremos nós mesmos. Porque seremos pessoas mais equilibradas, pessoas mais educadas, mais gentis, mais tranquilas, mais bem resolvidas, né? Então, Cecília, você que eu não sei se deu para você ter pelo menos uma noção, e até o interesse, né? Que vai ficar despertar a curiosidade de ver a diferença entre uma sociedade e uma civilização, e que nós possamos nos esforçar para que nós venhamos a ter uma convivência numa civilização. Eu vou mandar para vocês essa palestra do Raul Teixeira, que ele fala sobre os 4 acordos dos toltecas, ele fala em 1 hora e pouco. E é muito bom que ele faz ligações diretas com o espiritismo, acrescenta muito e nos estimula muito a nós sermos melhores, a nós sermos mais sérios e, ao mesmo tempo de sermos mais sérios, de levarmos a vida de uma forma mais light, uma forma mais leve, né? Sem tanto julgamento, sem tantas coisas, sem achar que tudo é algo contra nós, né? Que estão conspirando, que nós possamos aprender a colocar nossa ideia, se tivermos dúvida, perguntarmos, né? E sempre fazendo o melhor de nós, em qualquer circunstância. Seja lá como for esse melhor, mas que seja o nosso melhor. Que tudo que nós façamos, que seja de coração, com a boa vontade de realmente de acertar. Vamos acertar tudo? Nem sempre. Mas se nós já temos esse objetivo, certamente nós iremos sempre fazer o melhor de nós. Então, é isso, minha gente. Vou passar para vocês, tá? O link, já vou passar. E quando tiverem um tempo, assistam a palestra do Raul Teixeira,
para que a gente vá se sedimentando esses conceitos. E com certeza que só irão acrescentar na nossa vida. Vou passar agora aqui para o Fernando. É isso aí, né, gente? Deixa eu ver aqui quem chegou aqui. Ok. Todo mundo aí. Muito bom. Gente, eu queria chamar a atenção aqui, são várias coisas. Vocês viram que eu passei aqui, quem chegou depois não viu, mas eu fui passando a civilização do Egito, as planilhas eu fui passando muito rapidamente. Para quem não pegou o PowerPoint, quando vê a aula gravada, é só parar em cada tela e ler o que está lá, porque a gente escolheu, desta vez, falar um pouco mais sobre os toltecas. No ano passado, retrasado, nós falamos do Egito, né? Mas o que me chamou a atenção, se você olhar lá na planilha que a Grace começou mostrando, ela vai dizendo que os toltecas eram considerados um povo artista. Um povo artista. Eles cultuavam muito a arte. Então, eles eram muito envolvidos com a arte. Mas não é uma arte como a gente conhece hoje, né? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada arte moderna. Todo mundo já ouviu. E arte moderna significa qualquer coisa é arte. Desde que a pessoa prove assim, não, isso eu tirei de dentro de mim, da minha emoção, e coloquei aqui para as pessoas. Mas, quando você fala de arte, você tem que relacionar isso a algum tipo de beleza. E não é uma beleza emocional, é um outro tipo de beleza. A arte da civilização não é a arte como a gente conhece, não é uma arte psicológica, não é uma arte emocional. Porque as emoções, os instintos, essas condições do ser humano, eles são do andar de baixo. Então, quando a gente fala assim, todo mundo entende mais, né? As emoções, os instintos são do andar de baixo. Então, ele tá propagando como arte potências do andar de baixo, ou seja, físicas. Mas a arte da civilização não é do andar de baixo, é do andar de cima. O que significa isso? Vou fazer o link com os toltecas. Significa que a arte está relacionada não só à beleza. A beleza é só um veículo. A arte está relacionada ao belo. E a arte moderna não tem nada de belo. Ela está relacionada somente à beleza e às emoções. As emoções das pessoas. Então você vai ver coisas que custam caríssimas, artistas que são renomados, mas eles, na verdade, cultivam a arte moderna que está relacionada às emoções do terra a terra, da fisicalidade. O que não é isso que acontece na civilização. É o mesmo da política. Se você olhar para a política do nosso mundo, é uma política, nós já falamos disso, né? Partidária, dessa briga, dessa confusão. A política da civilização é outra coisa completamente diferente, nós mostramos. Também a ciência e a religião. Como falou do Toltec, lá está dizendo que é Nautli, né? Acho que é assim que pronuncia, quer dizer artista, era um povo artista, eles cultuavam uma arte diferente. A arte que traz a beleza é a arte que está relacionada à natureza. A natureza como um todo. E não é só a natureza física que a gente imagina. É uma natureza que transcende o físico, que aí é uma coisa diferente. Mas eu vou dar um exemplo para vocês que, quando eu estudei um pouco sobre isso, eu comecei a pensar em alguns exemplos para eu conseguir captar, porque não é fácil. Porque se você fala assim, a beleza e o belo, qual a diferença entre a beleza e o belo? Aí eu falei, mas eu estou com dificuldade. Comecei a ir mais a fundo, conversar com as pessoas, depois eu consegui entender. Eu falei, nossa, é verdade, tem uma diferença enorme. Então, a primeira coisa é entender que a arte de uma civilização não é a arte do mundo de expiação e provas. O mundo de expiação e provas é matéria, é emoção, é sentidos físicos, é fundo da caverna. Então, a arte também faz parte disso, a política faz parte disso, a ciência, que é um pouco mais evoluída, é dogmática, e a religião é uma religião de medo, de tudo isso que a gente conhece. Então, bom, pondo os pingos nos is. Mas como estamos falando de uma civilização, eu vou dar um exemplo para vocês que eu consegui capturar o que é o belo num processo na estrutura de arte de uma civilização. Eu já passei para vocês uma vez, e eu vou passar de novo, e eu falo já algumas vezes, sobre a teoria do belo de Plotino.
é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Mas para a gente entender a diferença de beleza e de belo, vamos pensar numa coisa que todo mundo já deve ter percebido, já viu isso aqui. Quem não já viu um pôr do sol num lugar especial? Né? Não é um pôr do sol qualquer, aquele pôr do sol que você olha e você fica extasiado. Aquele pôr do sol é uma coisa física. Aquilo tem uma harmonia. E quando ele cria uma harmonia com o céu, né, com o espaço, ele te dá uma beleza maravilhosa. Isso é beleza. Isso é emoção. E onde está o belo? O belo está em que você olha para aquilo e você sente algo dentro de você que não é só emoção, é algo muito grande. Você tem uma ideia, uma dimensão do transcendente, do maior. Isso é o belo. Vou dar outro exemplo, todo mundo já deve ter passado por isso. Você está num local que tem a natureza, por exemplo, tem flores, tem uma cachoeira, tem um rio. Imagina um lugar lindo, totalmente harmônico. Você está ali quieto, observando aquilo. Ali você tem harmonia, porque o belo precisa de harmonia, o belo precisa do veículo, que é a beleza, então tem uma beleza no local. Mas o belo, aquilo não é o belo é o que você vai sentir transcendente em você. Aquilo vai te dar êxtase, vai te criar um êxtase. Não é só uma emoção física, é um êxtase que acontece dentro de você, que você percebe que ali tem uma grandeza fora do normal. Tem algo por trás daquilo que é muito grande. Aquilo gera o belo. Vou dar um outro exemplo agora completamente contraditório. Isso está num dos vídeos que vocês vão ver, talvez no mês que vem ou daqui a 2 meses. Existe uma série de vídeos que tem tudo a ver com nossos últimos 3 meses de estudo, que é da vibração primordial aos sentimentos. É uma série de 5 vídeos. E lá nesse vídeo a gente fala do belo. E olha que interessante, nós escolhemos para falar do belo um vídeo curto que lá na época, acho que 2 anos atrás, eu vi na internet, eu peguei aquilo e falei, gente, isso aqui é o retrato do que eu queria. É um casal que me parece ser chineses ou da Coreia, não sei. Velhos, feios, bem feios, né? O velhinho todo carcunda, meio esdentado, uma roupa meio rota, a mulher também já velhinha, feios mesmo, local feio. Só que eles fazendo alguma coisa, tem um belo por trás daquilo que não. Ou seja, aquele belo que eles traduzem não necessita da beleza, porque o belo é assim. Ele usa o veículo da beleza, mas se não tiver beleza, ele consegue também chegar naquele momento. Então, o que eles estão fazendo ali, a gentileza, a fraternidade, o amor com que eles estão fazendo determinada coisa, te enche o coração de algo profundo, né? De algo profundo. Então, esse belo, às vezes, não tem a beleza física. Não tem a beleza física. Vou dar um outro exemplo, Edi. Outro exemplo é uma mulher grávida. Pensa numa mulher grávida. Ora, uma mulher grávida, ela fica barriguda, fica deformada, vamos dizer assim, né? Mas você consegue olhar, em geral, para uma mulher grávida e achar que é uma coisa feia? Não. Não. Acabou. Não faz sentido. A beleza física perdeu espaço para uma coisa maior. Entende? A beleza física perde espaço para uma coisa maior. E o que é essa coisa maior? É o belo que está por trás daquilo, é a vida que está pulsando. É a vida que está pulsando. Então, e assim, em geral, nas coisas da vida. Você se casa, você se apaixona, você se casa com a mulher. Vamos pensar, tá? Uma coisa, uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, e o tempo passa, ele envelhece, ela envelhece, e ruga, e fica doente, engorda, emagrece, o que for. Você não está mais envolvido tanto com a beleza. Você está envolvido com algo muito maior que está ali. Tem uma coisa que a beleza dá lugar a outra coisa. Gente, é da natureza. Porque todos nós vamos ficar velhos, vamos ter problemas de saúde, ou vamos engordar, ou vamos emagrecer. Vai acontecer 1000 coisas. E a beleza física vai ficando para trás. Faz todo sentido, é assim que funciona. Quando a gente se desespera, querendo correr atrás da beleza física, é uma perda de tempo. É um sofrimento em uma certa
a área da vida desnecessária, porque a gente tem que entender que aquilo vai ser substituído por algo maior do que a própria beleza, que é um espaço para o belo. E o belo está em quê? No amadurecimento, na coisa maravilhosa que acontece ali. E eu queria trazer para vocês um exemplo que eu já falei, acho que muito tempo aqui, mas eu queria falar aqui, aproveitar esse momento, que é um momento bonito, que a gente está falando de beleza, de belo, e mostrando para vocês que o tempo ele vai tirando a beleza para você enxergar o belo. Se você não enxergar o belo, você sempre vai sofrer. Mas se você enxergar o belo, é uma coisa maravilhosa. Então, a gente fez um exemplo. A minha filha, ela renovou os votos de casamento. Foi muito lindo, né? Foi muito bonito. E a gente contou para ela uma história que a gente já tinha ouvido lá no passado. E a história é mais ou menos assim. Eu quero mostrar a beleza e o belo aqui, tá? Imagina que você vai se casar, e aí a gente vai fazer um símbolo com isso. É o símbolo dos números, da matemática. Então, vamos traduzir para um símbolo. Então, eu imagino que o 3 encontra com o 2. Então, um homem e uma mulher. O 3 encontra com o 2. O 3 encontra com o 2, e o 3 conversa com o 2 conversa com o 3, e eles se dão bem, e eles decidem formar um casal. Então, o 3 ensina as coisas para o 2, do 3. E os 2 ensinam a coisa para o 3, do 2. Ele conhece o 2, ele conhece o 3, e o que dá isso? 5. Olha que beleza. O 3 com o 2 soma e faz 5. 5 é muito mais que 3 e 2. Olha que maravilha que é isso. O 5 é o belo. 3 e o 2 pode ser a beleza, mas o 5 já é o belo. É o que você extrai de uma relação. Mas pode ser melhor, porque esse belo é um belo ainda meio físico, que depende da natureza, que depende ali da beleza do 3 e do 2, então fica aquele negócio ainda um pouco dependente da natureza e da beleza. Mas o 3 encontra com 2 e, de novo, eles se reúnem e querem se casar. Então, o 3 ensina coisas para o 2, o 2 ensina coisas para o 3, eles aprendem as coisas um do outro, mas, além disso, eles somam algo diferente naquela relação, porque não é 3 mais 2 que é 5, agora é multiplicado, é 3 vezes 2 que é 6, é mais que 5. Então, eles foram além. Então, esse belo já não é um belo que depende tanto da natureza, é um belo criado já num nível mais psicológico, mais forte, mais profundo. Mas ainda tem outra opção. Tem outra opção. Qual é a opção? A outra opção é que o 3 encontra com 2. E eles conversam. O 3 ensina as coisas para o 2 do 3. E o 2 ensina as coisas para o 3 do 2. Então, 3 e 2. Só que eles são tão envolvidos, tão empenhados em crescimento, em aprender, em buscar espiritualidade. Eles querem aprender, eles querem ajudar, querem fazer tudo isso. E aí não é soma, não é adição, não é multiplicação. É potenciação. É o 3 elevado a 2, é 9. Nossa. Aí sai da natureza, sai do psicológico e transcende para o espiritual. Então, 3, quando encontra o 2 agora, não dá 5, não dá 6, dá 9. Aí é o belo que transcende todo o processo físico. Então, é só uma brincadeira isso, para mostrar que na nossa vida nós podemos encontrar o belo em várias coisas diferentes. Nós podemos encontrar o belo nas relações, nós podemos encontrar o belo no casamento, nós podemos encontrar o belo até no trabalho. Nós podemos encontrar o belo na vida. Então, o que os Nautilus, né, ou os toltecas nos falam, é que com 4 acordos entre a sociedade tolteca, com 4 coisas que eles respeitavam sagradamente, eles conquistaram uma civilização. Olha que coisa mais linda, que coisa boa. Ok? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação para a gente começar o nosso material aqui? Vou começar uma hora aqui, mas vamos lá. Pode falar aí, se alguém quiser falar, tirar alguma dúvida, fazer uma colocação. Fique à vontade.
Na verdade, eu estou sem palavras. Não, você já falou, na verdade, estou sem palavras. Várias palavras você falou. Muito bom, nossa, muito, muito emocionante até. Faz muito a gente obrigado, pensar, né? Com certeza. Estimula a gente a ser melhor, faz com que a gente pense, eu posso ser melhor, eu posso ser impecável na minha fala, eu posso parar de ficar achando que o outro está imaginando, eu sei que você está pensando, a gente é tão ousado que a gente afirma isso, eu afirmava, tenho certeza que você está pensando isso. Olha que ousadia da parte da gente, né, gente? Mas eu vou dizer uma coisa para a Grace, assim, não fique chateada, que eu acho que muitas mulheres pensam isso, que elas acham que sabem. Não, mas pensavam até ouvir os toltecas. A partir daí a gente começa a mudar. Gente, alguém mais? Porque aí eu vou para o material. Então, saímos dos 4 acordos e continuamos na civilização, né? Lei de progresso, tá? Aí ele vai falar de um item chamado progresso da legislação humana, tá? Porque a gente está falando aqui. Então, progresso da legislação humana. Estamos aqui, gente, só falta esse daqui. Tem esses dois, tá? Pronto, progresso da legislação humana. Isso vai ter a ver com isso que nós acabamos de falar. Vocês vão ver como as coisas se relacionam. Diz assim: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Olha que interessante. Leis naturais. Primeiro vamos entender o que são as leis naturais. São as leis da natureza, são leis divinas. São a natureza em processo de evolução, né? E ele fala, poderia, se todos as compreendessem bem. Você está entendendo que ele está falando poderia, se todas compreendessem? Quer dizer, nós não temos evolução ainda para isso? Poderia, se nós tivéssemos capacidade para isso, poderia, se nós tivéssemos uma evolução espiritual para isso, nós não precisávamos escrever livros de lei, Código Civil, Código Penal, Constituição, não precisaria nada disso? Se nós compreendêssemos as leis, se os homens se quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais, devido à nossa condição espiritual. Gente, para pensar. Quando a gente olha os ciclos da natureza, e eu já falei várias vezes com vocês disso aqui, e a gente tem um vídeo que fala de ciclos. Depois eu vou passar para vocês dar uma olhada. É um vídeo curto, muito bom. Mas quando você estuda ciclos, eu adoro, quando você estuda os ciclos, você vai ver que a natureza é perfeita. É perfeita. Tudo funciona de forma perfeita. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis, lógico, né? E eles as fizeram para si, levar vantagem. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Mais estável se tornam as leis humanas, à medida que se aproxima da verdadeira justiça, isto é, à medida que vão sendo feitas para todos se identificarem com a lei natural. Compreende duas coisas importantes? Está falando de lei, justiça e lei natural, coisas diferentes, mas todas deviam caminhar para um lugar só. Quando você fala de lei e justiça, são coisas completamente diferentes. Quem é advogado, quem já estudou, sabe disso, né? Então, a gente pode ter lei e não ter justiça. Por quê? Quantas coisas acontecem dentro do processo civil, de julgamento, de prisão e tal, que não tem justiça? Cumpriu a lei do jeito que podia, para esse é de um jeito, para esse é de outro, não tem justiça. E aí ele vai mais de novo a fundo ali dizendo, à medida que vão sendo feitos, para todos se identificam com a lei natural. Na medida que as leis e a justiça vai se identificando com a lei natural, você não precisa mais escrever leis. Todo mundo cumpre as leis de acordo com a lei natural. É ela que comanda. Pronto, acabou. Para que vai escrever? Não precisa. Não precisa. Entende que a escrita... Vamos lá, gente. Ó. O Sócrates dizem que ele era analfabeto. E muitas pessoas boas dizem isso. Até acredito nisso, porque ele não escreveu nada. Quem escreveu, a gente só sabe de Sócrates por causa de Platão. E ele tinha um discurso, sim, que o livro não era importante.
porque o importante era conversar com as pessoas e fazer com que as pessoas sentissem o interno delas. Ele tinha uma capacidade imensa de fazer isso aí, né? Claro que a gente sabe que o livro é importante, mas a maneira dele colocar é muito transcendente. Agora, vamos jogar isso aqui. Se as pessoas começam a se identificar com as leis naturais, num processo de evolução muito evoluído, não tem papel, não tem escrito, não vai ter, já pensou nisso? Não tem livro, não tem escrito, não tem nada, não precisa. As pessoas chegaram no nível de evolução, talvez nem vão falar, não vai precisar falar. Pensou. Vamos em frente, vamos deixar isso. Isso é muito para nós, né? Agora ele vai falar da influência do espiritismo no progresso. Lembra que isso aqui foi escrito na época de Kardec, tá? A influência do espiritismo no progresso. O espiritismo se tornará crença geral ou a sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas? Então vamos entender o que é uma crença geral primeiro. Bom, crença geral você pode entender, por exemplo, assim, olha, o cristianismo é uma crença geral, não de todo mundo, mas em geral muita gente, bilhões de pessoas. O islamismo é uma crença geral. Depois do catolicismo, do cristianismo, é o segundo. O budismo é o terceiro. Você pode falar que são crenças gerais, mas se aqui está colocando que é uma crença geral que todo mundo vai seguir, não é. Isso todos os estudiosos do espiritismo sabem que não funciona assim, não é necessário. Agora, existem coisas dentro do espiritismo que se tornará uma crença geral? Sim. Por exemplo, muito antes do espiritismo, o hinduísmo, o budismo, os seguidores de Krishna, e outras grandes ideologias do passado, o próprio Hermes Trismegisto, lá o Egito, todos acreditavam na reencarnação. Até dentro do judaísmo você tem a Kabbalah, que acredita na reencarnação. Então, uma quantidade imensa de pessoas que acreditam na reencarnação. A crença da reencarnação seja geral para todo mundo? Provavelmente sim. Agora, a maneira de atuar o movimento religioso, ele vai mudar. É claro que vai mudar. A gente sai de um mundo de expiação e provas, cheio de dificuldade, cheio de mazela, para um outro nível, e na medida que isso vai evoluindo, o trato religioso, o movimento religioso vai alterar, vai evoluir também. Então, ele certamente se tornará uma crença geral e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza, chegou em tempo que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Ok, se você pensar no espiritismo hoje, e se você falar de Brasil, né, principalmente, mas não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, é um conhecimento grande, é uma quantidade grande de pessoas que seguem o espiritismo diretamente. E indiretamente uma outra grande quantidade. O que é indiretamente? Eu sou católico, mas acredito em reencarnação, de vez em quando eu vou ao centro, isso é o indireto. Então, existe uma quantidade grande de pessoas e isso está crescendo. E nós temos que lembrar que a religião espírita, ela começou, tem 150 anos. Isso é muito pouco. O cristianismo, não vamos falar de catolicismo, vamos falar cristianismo, começou há 2000 anos atrás, e ainda tem muita gente no planeta que não segue outras coisas, tudo bem. Então, se a gente pensar nesse aspecto, o espiritismo é muito novo. Eu digo sempre assim, que o espiritismo é uma religião de um mundo de regeneração. Ele é importante para passar pela transição, mas no mundo de regeneração ele será mais abrangente, né? Por quê? Mas por que não outras religiões como o Krishna, o budismo e outros hinduísmo? Porque a questão é que todas elas falam de coisas que o espiritismo fala, mas o espiritismo é mais moderno, é mais tecnológico para as pessoas de um mundo mais novo. Então, é mais provável que a natureza da linguagem, a maneira de colocar, de investigar, de observar a vida, é muito mais fácil de lidar. A linguagem de Bhagavad Gita é muito difícil, é da época lá de 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, mas a linguagem do Espiritismo tem algumas coisas, olha, se você pegar o Evangelho, tem algumas coisas difíceis de entender, não é fácil, mas mesmo assim, isso é fácil comparado com o Bhagavad Gita, com até o budismo. Mas com certeza, né, ele está dizendo aqui. E ele vai falar de outras coisas, que as ideias se transformam, mas nunca rápido, demora, geração e geração. Então, se você pensar de 150 anos, são o quê? 3 gerações? 2 gerações? Fala 3 na melhor das hipóteses, é muito pouco, né? As coisas vão se alterando. E ele ainda fala aqui, não há hoje mais que professa as ideias religiosas dos tempos pagãos.
Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios. Então, depois de muitos séculos, tá? E somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será o espiritismo. Ele progride muito, mas durante, ao que eu falei, 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade, que é unicamente o tempo de se parar. Tem um detalhe que nós não podemos esquecer. Apesar do espiritismo estar aí há 150 anos, nos últimos 40, vamos falar assim, junto com o espiritismo, até um pouco antes, surgiu o materialismo. Antes do espiritismo surgiu o materialismo. E a gente já falou isso aqui nos nossos vídeos que eu passei para vocês, da cura que nós falamos, da saúde e doença, nós mostramos o pêndulo, o movimento do pêndulo, né? Falamos da Revolução Francesa, falamos da Revolução Industrial, o pêndulo para lá, o pêndulo para cá, falamos da igreja. Todo aquele processo aconteceu antes do espiritismo, bem antes. Então, ali criou um processo de materialismo muito forte e a religião ficou de lado. E hoje, se você olhar para o mundo de hoje, nesses últimos, sei lá, a Grace falou interessante, a maneira como as pessoas falam hoje em dia, assim, o mundo foi aceitando um modo chulo, um modo grosseiro, mas muito grosseiro, de comunicação, com as músicas, com os livros, com a religião, totalmente voltada para as coisas materiais, as músicas que não são músicas. Então o mundo foi aceitando, e hoje você tem o YouTube, que todo mundo coloca o que quer, cada coisa absurda, um palavreado baixo, mas baixo, 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 e o pior, algumas pessoas que têm alguma cultura se envolvem com isso e acham que tem que falar o palavreado baixo também. Isso é triste. E isso é muito forte, hoje está muito difícil, e o materialismo está muito forte, então o espiritismo tem uma briga de braço muito forte, né, para isso mudar. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, claro, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Então é assim, né? O que realmente é real, o que é ilusão. Então o espiritismo começa a colocar na vida a realidade do mundo espiritual, né, da necessidade de evolução, que nós somos espírito usando o corpo. Isso tudo é realidade, combatendo o quê? A ilusão. Mas tem muita força nessa ilusão, vocês podem ter certeza, porque nós estamos vivendo também um processo de transição. E no processo de transição, vocês já ouviram, já leram para todo lado, que existe uma quantidade de espíritos encarnados imensa no mundo, que são materialistas e pregam o processo do corpo físico e sem espírito, sem Deus, sem céu, sem nada disso. Isso também é muito forte, tá? Uma briga de titãs, né? A gente já sabe quem vence, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não derrapar e cair para o outro lado, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Essa é a pergunta que a gente queria fazer, né? E aí o espírito diz: conhece bem poucos homens. Quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias são pouco a pouco se modificam. Só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestidos dos velhos hábitos. Gente, o que ele está falando para nós aqui é a história. A geração passa quer dizer que desencarne um monte, né? Então desencarna um monte desses com cabeça bem retrógrada e não encarna mais. E aí vai limpando. É como aquele balde de água suja, que você vai jogando água limpa e tirando um pouco de água suja. Vai aos pouquinhos. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, né? É o que vai acontecer. Dê as horas para mim, meu irmão. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, vamos terminar aqui, que a gente vai terminar a lei de progresso para entrar no amor ao próximo, lei de igualdade. Aí a gente vai encerrar aqui. Influência do espiritismo no progresso. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Só que é o seguinte, gente, isso foi ensinado.
há 5.000 anos, no Bhagavad Gita, no Mahabharata, no Hermes Trismegisto, no Egito, em vários lugares. Aí eles falam aqui, ó, eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, entendeu? Eles ensinaram, mas não compreenderam, mas que podem compreender agora com seus ensinos, embora incompletos. Prepararam o terreno para receber a semente que agora começa a frutificar. Então, todos esses conhecimentos, eu falei para vocês na aula passada, né? Uma pergunta que você tem no Livro dos Espíritos, pergunta 166, faz uma pergunta e tem a resposta. Aí o Jorge Elahá fala assim, tá aqui a pergunta, eu não vou responder pelo Livro dos Espíritos, vou responder pelo Bhagavad Gita. Vai lá e pega a resposta, é igual. Ou seja, ele está mostrando um dado, mas ele está certo. Eu que sempre gostei de estudar um pouco o Bhagavad Gita, eu sempre olhava e falei, gente, o Espiritismo está aqui. Então... E a propósito, hoje também, nessa palestra que eu passei para vocês do Raul Teixeira, que ele fala sobre os 4 acordos dos toltecas, ele também fala exatamente isso, né? Dos que passaram antes de Jesus, né? E que falam a mesma coisa, isso, né? Isso. Então, vem comprovando, né? As coisas, conforme falei já na temporada. Isso. Então, assim, eles ensinaram para aquele povo que estava ali naquela região, muitos deles entenderam, né? Entenderam, muitos não, mas os ensinamentos foram passados. E muitos desses povos que estavam ali foram embora, não eram daqui da Terra, eram de Capela, o que seja, né? Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressa os espíritos a esse progresso, por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até os mais incrédulos? Então, o que está falando aqui, né? O Kardec pergunta o quê? Desce do céu um monte de espírito tocando a trombeta, sei lá, alguma coisa bem forte, assim, né? Que marque, que apresente, né? E aí os espíritos respondem, desejarias milagres? Mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o renegam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditaria mesmo que vissem? É isso. Não é por meio de prodígio que Deus quer encaminhar os homens, em sua bondade. Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Nós não vamos entrar aqui, tá? É a próxima aula. Nós vamos parar por aqui e ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Aproveita o momento aí. Antes da gente encerrar, a gente tem uns minutinhos. Fique à vontade. Bem, gente, o que fica sido bem claro é essa concordância de vários personagens ao longo dos tempos, né? E que vem falando a mesma coisa que o Espiritismo fala. Então, que Jesus falou, né? Então, é muito interessante isso, né? Quando a gente vai entendendo, né? E a gente vai percebendo o quanto nós estamos lentos, porque coisa que foi sempre falada, sempre, milênios, né? E nós ainda ficamos extasiados, não conseguimos colocar em prática. Mas que bom que nós estamos despertando, né? Ainda nessa encarnação, não vamos esperar para outra, para começar a ter esse despertar, né? E vamos rogando a Deus, nosso Pai, que continue permitindo aos nossos bons espíritos, que são os responsáveis pelos nossos trabalhos, que harmonizam o nosso lar, que nos intui, que nos dá essa força de estarmos aqui todas essas semanas, né? E mesmo fora das nossas aulas, quando nós estamos procurando em busca de estudar, de conhecer, né? E não só para conhecer, para nós nos melhorarmos, né, gente? Então, é isso, que nós possamos refletir na semana. Se possível, assistam a palestra do Raul Teixeira, que é muito interessante, né? E que nós possamos nos colocar em boas condições para nós dormirmos bem, né?
foi com ele, foi no curso dos médios. Eu estou confundindo. Nos cursos dos médios, nós falamos na aula de segunda sobre a questão de dormir. Mas só então, dando só uma palhinha para vocês, o quanto é importante. E o que nós levamos para o nosso sono são as últimas ações do dia, né? Então, como é importante esse final de dia. Segunda-feira, terça-feira, para nós, assim, é ótimo que a gente está assim, energizado. Super energizado. A gente vai dormir, dorme com a noite boa. Então, desejo a todos vocês uma boa noite de sono reparador. Muito obrigado a todos vocês. A prece que vai ser feita pelo Luiz Fernando Nicoletti vai nos dar o prazer. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade desse momento. Agradecer a nossos irmãos espirituais que aqui estão e nos auxiliaram na condução desta aula. A nossos instrutores, a Rueli Grace, por toda a preparação e carinho com este curso, com esta turma, nos permitindo aprender, ampliar nossa espiritualidade, elevar nossas vibrações, aumentar nossa esperança, expandir nossa bondade, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus e todos os seres evoluídos que um dia passaram pela Terra e que permanecem entre nós a nos orientar e a proteger. Que o amor sempre triunfe entre todas as coisas e sejamos tocados e capazes de termos compaixão com os nossos semelhantes. Gratos por aqui estarmos juntos de todos vocês, nossos irmãos, que participam desta casa, agora e sempre, graças a Deus. Obrigado, meu amigo, gente. Obrigado. Um abraço no coração de todos. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa semana e boa noite a amanhã todos. Ou depois da aula gravada. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Deus. Boa noite. Bom descanso. Deixa eu parando aqui a gravação.